está... A audição, a escuta está boa? Todos estão me ouvindo? Eu informo que, por uma questão de política de privacidade, eu estou informando que a aula está sendo gravada, ok? Então, os senhores têm conhecimento, têm ciência de que a aula está sendo gravada, tá? Aildo Brito, está me ouvindo bem? Ok, tranquilo, por aqui, ouvindo bem. Perfeito. Muito bom. Vamos aqui, então, para o nosso início, tá? Para continuidade. Temos aí o Aildo, o Gilcemi, a Giovana. Eu vou esperar aí mais uns 3 minutinhos para ver se entram alguns colegas a mais. Nós temos só agora, no momento, 3 pessoas, comigo 4. Mais uns 3 minutos, tá bom? Tá bom, Aildo? Tá bom, Gilcemi? Já temos aí o Ian, a Luciara. Vamos, então, ver se mais uns 2 ou 3 colegas entram para a gente poder iniciar o nosso trabalho, tá? Ok, meus amigos? Vamos, então, iniciar o nosso trabalho. Eu sempre costumo elevar um pensamento a Deus, agradecendo o momento. Vou fazer a leitura do Salmo 91. Aqueles que quiserem me acompanhar com a mente e o coração, inclinem a Deus no momento, agradecendo essa oportunidade de nos aperfeiçoarmos profissionalmente. Salmo 91 é o Salmo da proteção divina. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês de escudo. Não te assustarás da seta do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola no meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás no leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus a todos abençoe. Vamos iniciar o nosso trabalho. Possamos aí ter discernimento para aperfeiçoamento das nossas futuras ações como profissionais da área do direito. Ok, meus amigos? Boa noite a todos, então, e dando continuidade aos nossos estudos. Primeiramente, ficou alguma dúvida do que nós tratamos na aula anterior? Podem perguntar uns 3 minutinhos antes de nós trabalharmos o assunto propriamente dito. Alguma dúvida do que nós trabalhamos na aula anterior? Boa noite, professora Luciara. Eu não tive a oportunidade de ver a gravação e eu não estava presente na aula anterior. Nós estamos finalizando o homicídio, né? Nós estamos trabalhando aí a continuidade do artigo 121, tá certo? Ok, grata. Perfeito. Como nós já estudamos aí todos os tipos em si, nós trabalhamos o doloso simples, o doloso privilegiado, o doloso qualificado, o culposo majorado, o doloso majorado. Vamos agora para a questão doutrinária, tá certo? Então, se eu perguntar para você, uma pergunta simples, mas que faz parte do levantamento doutrinário sobre a questão do homicídio. Eu vou aqui perguntar para a Bruna da Costa Mesquita. Está me ouvindo, Bruna? Estou ouvindo. Bruna, quais são os elementos subjetivos do tipo no que se refere ao homicídio de maneira geral? Você pode nos responder? Elementos subjetivos do tipo. Pode repetir, por favor, porque travou aqui um pouquinho. Estou perguntando para você quais são os elementos no que se refere ao homicídio. E aí eu gostaria que você me explicasse uma pergunta simples, direta, extremamente objetiva. Muito simples, elementos subjetivos do tipo no que se refere ao homicídio. Seria o relevante valor moral e social? Não, não. Bruna, quando se fala elemento subjetivo, qual a sua percepção na questão vocabular? Qual o significado de ser subjetivo?
Bruna? Eu não sei, professor. Bruna, está me ouvindo? Não sabe. Edson Maia, está acompanhando a pergunta aí? Edson, está me acompanhando? Edson Maia, está me acompanhando na explicação? Gilcemir de Assunção, está me acompanhando na explicação? Gilcemir? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você Oi, entendeu a pergunta que professor. eu fiz para Eu Bruna? entendi a pergunta. Eu estou na mesma situação que a Luciara. Eu não estava na aula anterior. Na verdade, eu acho que eu não assisti nenhuma aula sua e eu estou tendo dificuldade de acessar as aulas gravadas. Mas, assim, eu tentando responder a sua pergunta, eu diria que o elemento subjetivo do homicídio seria a vontade do agente de matar alguém. Isso no que se refere à questão se for dolosa, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, para todos que estão nos acompanhando, quando se entende a percepção do elemento subjetivo, é inerente ao ser. Então, nesse caso, qual seria a resposta? O crime pode ser doloso ou culposo. Entendeu bem aí, Bruna? Entendeu? Entendi, professor. Ok, Gilcemir? Perfeitamente. Então, com relação à questão do elemento subjetivo do tipo no crime de homicídio, nós podemos, então, verificar que o homicídio ele pode ser doloso ou culposo. Doloso, quando a gente quis o resultado, ou quando a gente assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, o homicídio ele pode ser doloso direto ou doloso por meio de dolo eventual. Já o culposo é quando resulta a morte por inobservância de dever de cuidado. Em outras palavras, no homicídio culposo, o agente não quis o resultado morte. O resultado morte ocorreu involuntariamente. O resultado morte ocorreu ou por negligência, ou por imperícia, ou por imprudência. Então, neste caso, estamos diante da situação que envolve o elemento subjetivo do tipo, né? A questão relacionada à caracterização do homicídio doloso ou do homicídio culposo. O homicídio doloso ele vai estar integrado ao caput, não é? Ao parágrafo 1º, ao parágrafo 2º. Já o homicídio culposo, ele está inserido exatamente no parágrafo 3º do 121. Certo? Perfeito? Fazendo uma rápida distinção aqui. A questão do homicídio culposo, ele pode ser por negligência, por imperícia ou por imprudência. Negligência é deixar de fazer, imperícia é o erro do profissional, e imprudência é quando o agente vai além das suas atividades. Porém, tanto na modalidade, nesse caso aí, de crime culposo por imperícia, crime culposo por imprudência ou crime culposo por negligência, nós observamos que efetivamente o agente não quis o resultado morte. O resultado morte ocorreu, na verdade, por uma inobservância do dever de cuidado. Agora, tomem muito cuidado com a situação que envolve o dolo eventual, tá certo? O dolo eventual ele pode se caracterizar de acordo com o artigo 14, né, na sua parte final, no inciso 1. Assumindo o risco na produção do resultado, você pode ter o dolo eventual. Neste caso, o agente observa-se na sua conduta que se aplica uma fórmula. Essa fórmula é que vai determinar a situação que envolve o entendimento do dolo eventual. É quando o agente, por exemplo, num exemplo clássico, ele com uma arma de ar comprimido, fazendo um alvo em seu quintal, vem acionar a arma e ferir uma criança depois do muro.
Aconteceu um fato interessante no estado aqui, na região metropolitana, mais especificadamente na Augusto Montenegro, em que um condomínio próximo à passagem urbana, não é, passagem terrestre dos ônibus, estava na sua casa praticando arco e flecha. E da sua casa veio atingir uma senhora que estava dentro de um ônibus que trafegava na Augusto Montenegro. E, posteriormente, se pergunta, essa lesão que foi praticada na senhora, ela foi dolosa ou foi culposa? Ora, você tem que entender que se o agente assumir o risco na produção do resultado, vai se concluir de que o crime é doloso por modalidade de dolo eventual. O que é o dolo eventual? É exatamente quando a gente assume o risco na produção do resultado. Ele não quer diretamente que ocorra o resultado, mas ele, em tese, assume o risco nessa produção, ou seja, ele se torna indiferente. Ora, se ocorrer, tudo bem. Se não ocorrer, tudo bem também. Então, aí você tem que entender que poderá ocorrer o dolo eventual caracterizando o homicídio. É muito discutível, por exemplo, na situação que envolve o acidente de trânsito. Um agente com uma velocidade superior da via, numa zona urbana, não é? E a partir dessa questão ele vem a matar alguém, em tese nós estaremos diante do dolo eventual, pois ele assume o risco na produção do resultado. E aí não vai se aplicar o Código de Trânsito, vai se aplicar o Código Penal. Até aqui, alguma pergunta, algum ponto a destacar? Quer dizer que, dependendo da situação, das circunstâncias de um crime, o senhor deu esse exemplo. E se fosse dois gêmeos em uma casa, mas a pessoa matou o irmão gêmeos enganado, mas na certeza de que teria executado, fez tudo como é que ficaria? Não desnatura o homicídio. O nome disso aí, Luciara, em direito penal, é erro sobre a pessoa. Não desnatura o homicídio e as consequências são como se tivesse ocorrido na pessoa em que se visou matar. Neste caso, então, o erro sobre a pessoa tem como consequência todas as consequências inerentes àquela pessoa visada. Se um filho visar matar um pai e mata uma pessoa por erro na execução quanto à pessoa, há a consequência de como se ele tivesse matado o próprio pai. Você entendeu? Então, nesse caso aí, é o erro sobre a pessoa. Por quê? Porque o erro sobre a pessoa não exclui o dolo. O dolo, pela teoria finalista da ação, a pessoa vai estar direcionada a sua ação para o fim de matar. Mudou essa concepção em 1930, então, com Hans Wetzel, na Alemanha. O homem, quando visa um ato, ele tem uma finalidade. O homem, então, quando age, visa um determinado fim. E aí nasce, então, a teoria finalista da ação. Portanto, o erro sobre a pessoa, ela não vai desqualificar, ela não vai tirar a essência do homicídio. As consequências serão como se você tivesse matado a pessoa visada. Entendeu, Luciara? Grata, entendi, professor. Ação, ele vai pagar normalmente, né? A execução, é como se tivesse ocorrido. Vai responder criminalmente como se tivesse matado a pessoa que visou. E queria ter matado. Outra pessoa. Entendi, sim, grata. Fale aí, Hildo. Oi, lá. Professor, só uma dúvida. No caso, por exemplo, o cidadão está embriagado e ele atropela alguém, acaba matando o cidadão, aí entraria dolo eventual? Possivelmente. E agora você está diante da nova legislação relacionada a esse aspecto no trânsito. E com relação à questão administrativa e com relação à questão penal. Possivelmente,
irá ser enquadrado no dolo eventual, pois assumiu o risco na produção do resultado se essa embriaguez foi voluntária, não é? Completa e voluntária. Nós temos que analisar também, nesse caso, Aildo, a natureza da embriaguez. Se ela foi a embriaguez involuntária, logicamente vai se comprovar no processo, aí, nesse caso, vai se analisar a questão da conduta em si. Mas a embriaguez voluntária, hoje a tendência é que, se ocorrer a embriaguez voluntária, e com essa embriaguez no trânsito automotor vier a acontecer o homicídio, provavelmente a probabilidade será de se tendenciar ao dolo eventual e de se aplicar, em todo caso, o Código Penal. Ficou claro, Aildo? Ok, obrigado. Quando se age com o dolo eventual, se empregando um veículo automotor, nós não estamos diante do emprego do Código de Trânsito. Por exemplo, questão de concurso, questão de prova. Suponha que A seja inimigo de B. E A pega o seu carro para verificar quando o B vai sair da sua casa para matar B no trânsito. E vem a acontecer. O carro foi apenas um instrumento para se causar a morte de seu inimigo. Portanto, aí, nesse caso, por exemplo, ele agiu com dolo direto, envolvendo o veículo automotor como um instrumento, não se aplicando o Código de Trânsito, e sim o Código Penal. Compreendeu, Aildo? Ok, tranquilo. Para fins de instrução, de informação, tá? É interessante trabalharmos a questão da modificação do Código de Trânsito a respeito da situação que colocou o Aildo, tá? A Lei 12.760, anotem aí, 12.760, ela modificou. Olha o que fala o artigo 165 do Código de Trânsito. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período de 12 meses. Aqui, então, o que eu estou falando para vocês é no aspecto administrativo relacionado ao Código de Trânsito. No aspecto penal, se resultou morte, pode-se tendenciar pelo dolo eventual aplicando-se o Código Penal. Tá? A questão administrativa relacionada à multa. Tá? Se o motorista for, na primeira vez que ele pratique essa infração, se for a primeira vez, a multa é de R$ 2.934,70. Se ele for reincidente, a multa passa para R$ 5.869,40. Agora, percebe, quando você vai para a situação que envolve dos crimes e das penas, porque o que eu li para você foi o artigo 165 do Código Penal, tá? 165 do Código de Trânsito. No Código de Trânsito, você tem dos crimes e das penas. Então, aí você passa para o 306. Caso a morte tenha sido resultado de maneira culposa. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição
condição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Ainda, na pergunta do Aildo Brito, né? Olha só também para você entender. Caso resulte morte e a pessoa esteja embriagada, aí vem o entendimento de forma majoritária atualmente pelo dolo eventual, porque o agente, assumindo o risco na produção do resultado, vai se aplicar o Código de Trânsito e não o Código Penal. Entendeu, Aildo? Finalizando aí a explicação. Ok, professor, obrigado. Tem mais um detalhe, finalizando também essa explicação. Hoje, nós estamos diante também do 165A. O agente não pode se recusar a ser submetido ao exame clínico, a perícia ou outro procedimento. Aí você diz, vem cá, mas eu sou obrigado a gerar provas contra mim mesmo? Aí seria no processo uma posterior situação que envolveria em tese o ato de inconstitucionalidade. Mas o 165A do Código de Trânsito agora tem a seguinte redação: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida do 277. Infração, no caso aí, vai ser considerada gravíssima. Ok, meus amigos? Perfeito? Vamos, então, dar continuidade. Vamos aqui para a Giovana. Ela está por aí? Giovana Oliveira, está me ouvindo? Aqui, professor. Giovana, me explique. O crime de homicídio é um crime comum ou se exige alguma qualidade específica do sujeito para o momento da prática do ato? Eu acredito que seja um crime que não necessite de outras coisas para ser cometido. Basta a pessoa cometer, ter o dolo e a culpa, ou a culpa. Então, nesse caso, como é que eu chamo a classificação doutrinária do homicídio? Homicídio simples, seria? Não. É isso que eu quero que vocês não confundam. Homicídio simples está no caput do 121. Ou seja, matar alguém. Homicídio simples é para diferenciar do homicídio privilegiado, do homicídio qualificado, do homicídio culposo. Eu estou perguntando se o homicídio exige alguma qualidade específica na prática do ato. Aí você me respondeu que não, é isso? Sim. Portanto, se não existe específica para a prática do ato, o homicídio é um crime caracterizado doutrinariamente como o quê? Não sei lhe dizer, professor. Então, anotem aí. O homicídio é um crime comum, diferente de simples. Entendeu, Giovana? O homicídio é um crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode vir a praticar. Tanto homem quanto mulher. Pode ser praticado em concurso, no caso aí, concurso eventual, né? E não exige para a sua prática nenhuma qualidade específica para o cometimento do ato. Entendeu, Giovana? Entendi. Então, quando o homicídio é simples, ele é uma classificação somente para distinguir das outras formas de homicídio. É isso? Quando você fala homicídio simples, você está falando do caput do 121. Quando você fala de homicídio doloso privilegiado, você está falando do parágrafo 1º do 121. Quando você fala de homicídio doloso qualificado, você está falando do parágrafo 2º do 121. Quando você fala de homicídio culposo, você está falando do parágrafo 3º do 121. Quando você fala homicídio simples, é o caput. Homicídio simples não é crime comum. Ficou claro? Crime comum é aquele crime que não necessita de nenhuma qualidade específica do agente para o cometimento do ato. Portanto, o homicídio, para ser praticado, ele não necessita que o agente seja qualificado em nenhuma
situação, em nenhuma especialização, em nenhuma especificação. Significa dizer que qualquer pessoa pode vir a cometer homicídio, tanto homem quanto mulher, tanto quanto conjuntamente ou isoladamente, tanto quanto em autoria ou coautoria, ou autoria individual, ou até mesmo autoria paralela. Ficou claro? Entendi. Eu confundi simples com comum. Obrigada. Perfeito. Alguma pergunta até aqui, durante a nossa explicação? Qualquer um pode perguntar. Alguma pergunta? A Francibela está me ouvindo? Francibela. Francibela, então, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse para a gente comentar aqui na nossa aula. O homicídio, ele pode ser praticado por mais de uma pessoa em coautoria? Você disse no chat que não. Por que não, Francibela? Por que você entende que o homicídio não pode ser praticado por mais de uma pessoa em coautoria? Professor, é a Luciara. No caso aí que a Francibela falou, não. Eu acredito que sim, porque mais de uma pessoa pode passar por todo um processo de planejamento para a ação de um crime. 5 pessoas, só dando hipoteticamente, 5 pessoas, um aproxima a pessoa, o outro pega o carro, todos estão relacionados a um ato que vai ser o final. Alguém vai matar, mas existiu toda uma situação, todo um processo. Posso estar errado, essa ação, né? Não, Luciara, você está certa, parabéns. Assim também como pode ocorrer de mais de uma pessoa armada vir a matar conjuntamente a vítima. Então, a pergunta que eu vou fazer para todos vocês aqui é o seguinte: se nesse caso ocorrer concurso de pessoas para a prática da morte, de acordo com o 121, como se dará esse concurso? Esse concurso será concurso de pessoas necessário ou concurso de pessoas eventual? Márcia, está me ouvindo? Márcia Maria Campos, está me ouvindo? Estou, professor. Qual seria o seu entendimento, Márcia, nesse contexto que eu trabalhei agora? Havendo coautoria na questão da morte, essa coautoria seria, nesse caso, eventual ou necessária? E por quê? Se for eventual, me explique por que eventual. Se for necessária, me explique por que necessária, na sua visão. Professor, eu penso que seria eventual, porque
no caso, pode ocorrer uma desistência. Digamos que, eu penso assim, né? Não sei. De repente, a pessoa começa a planejar, né? Enfim, e de repente desiste. Então, pode ocorrer ou não. Ele pode ir até o final, ou ele pode parar com a ação. Eu acredito que seja isso. Olha só, Luciara, para todos vocês entenderem o que eu estou colocando, para todos vocês entenderem a classificação, porque isso é matéria da parte geral de direito penal. Essa matéria se chama concurso de pessoas. Todo crime que é praticado por uma única pessoa, podendo mais de uma pessoa vir a praticá-lo, como é o caso do homicídio, nós estamos diante da possibilidade do concurso de pessoas. Então, se ele pode ser praticado por uma única pessoa, que no caso é o homicídio, vindo a ser praticado por mais de uma pessoa, nós estamos diante de um concurso de pessoas chamado concurso eventual. Não esqueçam disso. Não é concurso necessário. Érica Luciane da Costa, por que não é concurso necessário? Boa noite, professor. Acabei de entrar aqui na sala, cheguei agora do trabalho. Você entendeu a pergunta? Eu acabei de entrar, agora que eu estou me inteirando no assunto. Aildo, cadê o Aildo? Aildo Brito. Ô, professor. Oi. Qual a sua opinião? O homicídio, se houver concurso, será necessário ou será eventual? Se houver concurso, ele vai ser eventual, né? Por qual motivo? Pela própria, por ser o homicídio no modo geral, né? Que ele entrou, que foi do agente no modo geral, ele sendo ou qualificado ou não, eu imagino assim, seria eventual, né? A qualificadora dele, por ser doloso, né? Por ser doloso, né? Não, deixa eu explicar para vocês. Quando um crime pode ser praticado por uma única pessoa e vier a ser praticado por mais de uma pessoa, vai ser concurso eventual. O homicídio, eu pergunto a Hildo, pode ser praticado por uma única pessoa? Pode. Pode. Então, se pode, se mais de uma pessoa vier a praticá-lo, nós estaremos diante do concurso eventual ou necessário? Mais de uma pessoa... Eventual, perfeitamente. Tá? Entendeu aí? Todos entenderam? Então, anotem, essa é uma regra para você não errar, é uma regra de concurso, é uma regra da parte geral do Código Penal. Todo crime que é praticado por uma única pessoa, se mais de uma pessoa vier a praticá-lo, nós estaremos diante do chamado concurso. Porém, como o tipo penal não exigiu a presença de mais de uma pessoa para vir a praticá-lo, o nome desse concurso, doutrinariamente falando, é concurso eventual e não concurso necessário. Portanto, no caso comum, podendo ser praticado por uma única pessoa, caso mas estaremos diante de pessoas. Ficou claro, meus amigos, essa explicação? Todos entenderam? Podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Todos entenderam? Fala, Hildo. Oi, então, é que na verdade está fugindo aqui a voz do senhor.
Eu não sei se está saindo a minha. Então, toda situação, todo crime, por mais de uma pessoa, ele entra no concurso eventual, é isso? Não, presta atenção. Presta atenção que eu vou explicar para todos vocês. Isso é parte geral do direito penal. Todo crime que pode ser praticado por uma única pessoa, se vier a ser praticado por mais de uma pessoa, nós estaremos diante do concurso eventual. O homicídio é um delito que pode ser praticado por uma única pessoa. Se, por acaso, vier a ser praticado por mais de uma pessoa, aí estaremos diante do concurso eventual. Entendeu, Aildo Brito? Entenderam todos? Ok. Perfeito. Perfeito. Bom, a conduta, no caso, é matar alguém. Portanto, veja, a vida que está sendo protegida é a vida extrauterina ou intrauterina, no caso do homicídio? Giovana, a vida que se procede na questão da proteção com relação ao homicídio como bem jurídico protegido, é a extrauterina ou a intrauterina? Eu acredito que seja até a intrauterina também, porque tem classificação de aborto, né, no código, no 21, e aí eu imagino que seja isso. Não sei se eu estou certa. Giovana, olha eu concordo com a Giovana, tanto a intra quanto a extra, né? Luciara e Giovana, entendam um detalhe. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O bem jurídico protegido, o crime de homicídio, é a vida intrauterina ou extrauterina? Foi a pergunta que eu fiz. A resposta é a seguinte: o bem jurídico protegido no crime de homicídio é a vida extrauterina, porque a vida intrauterina é protegida pelo aborto. No caso, o artigo 124 ao 125. Então, quando eu falo bem jurídico protegido, não vão confundir. A vida ela pode ser no interior do útero e no exterior do útero. Quando se fala em homicídio, está se protegendo a vida extrauterina, daquele que já nasceu. Ficou claro? Não confundir o homicídio com o infanticídio, viu, Giovana? Infanticídio é quando a mãe está no estado puerperal e vem a matar o filho durante o parto ou logo após o parto. Aí, neste caso, é uma espécie de homicídio privilegiado, porque eu estou protegida nesse caso extrauterino, durante ou logo após. Compreendeu? Isso é relacionado a homicídio, porque os outros casos eles já têm os seus códigos na lei, né? Não, os outros casos já há a previsão específica na lei. Isso. O aborto, por exemplo, que é dentro do útero. O homicídio protege a vida extrauterina, fora do útero. Portanto, questão de concurso, questão de OAB, inclusive protegido, não esquece, Giovana, vida extrauterina, vida fora do útero. O que protege a vida intrauterina, no caso, é o aborto, não é o 121, é o 124, é o 125, é o 126, é o 120. Já quando eu falo durante o parto ou logo após,
Aí é o infanticídio, não é o homicídio. Ok? Entenderam todos? Entendeu, Luciara? Entendeu, Giovana? Ok. Bom, o Eduardo está me ouvindo por aí? O Eduardo Mário Monteiro? O Eduardo está com problema no microfone. Tá bom. Sem problema. Francibela, está me ouvindo? O Rafael Ângelo, está me ouvindo? Maria Gabriela, chefe de turma, está me ouvindo por aí? Maria Gabriela, está me ouvindo por aí? A Suelen, está me ouvindo? Suelen de Sá Leite. Bom, olha só. Com relação à consumação. Boa noite, professor. Está cortando muito, mas eu consigo ouvir. Tá, Suelen. Eu te pergunto, Suelen, eu gostaria que você me explicasse quando se dá a consumação no crime de homicídio. Como é que eu posso entender que o crime de homicídio se foi consumado ou não? Como é que você pode me explicar sobre a consumação no crime de homicídio? Na confirmação da morte, da falta da vida. Pois é. Eu entendi direito a pergunta. Pois é. Eu estou te perguntando como é que eu posso entender a situação que envolve a consumação do homicídio.
A consumação do homicídio, para todos entenderem, na verdade se dá com a morte da vítima, não é? Então, a ação que desencadeou, que teve como finalização a morte do agente. Portanto, neste caso, nunca esqueçam da classificação doutrinária do homicídio, ou seja, o crime de homicídio é um crime material. O que é um crime material? É um crime que deixa vestígios, tá? Mas você pode perguntar, então, por ser um crime material, eu terei a exigência efetiva do corpo da vítima, do cadáver, para vir a caracterizar a consumação, para vir a caracterizar o homicídio? O que é que vocês acham? Não necessariamente, porque às vezes a lei se dá até com o tempo. Pois é, perfeito participação, Luciara. No crime de homicídio, você pode estar diante também, por exemplo, da questão da testemunha, não é? Então, em si, eu estou diante de um crime material, mas que a polícia pode vir a ser empregada para que ocorra o entendimento da consumação. E outro detalhe, em concurso, em provas, na questão da OAB, na situação de provas acadêmicas, na própria universidade, se entende de se buscar se o crime de homicídio é unissubsistente ou plurissubsistente, não é? Então, qual é a opinião da Érica nesse sentido? Érica, o crime de homicídio, ele é plurissubsistente ou ele é unissubsistente? Explique aí a diferença. A Érica escreveu no chat que ela não sabe a diferença, né? O Edson Maia, cadê o Edson? O Edson está caladinho aí. Edson, o crime de homicídio, ele é unissubsistente ou plurissubsistente? Professor, ele Oi. pode, se a pessoa pega e atira, o único ato aconteceu e foi fatal. Seria o unissubsistente. E o pluri levou 300 facadas e a pessoa não sabe exatamente qual matou. Seria um plurissubsistente? Eu não sei, posso estar errado. 300 foi, 300 foi, Luciara? Foi um crime de ódio, né? Olha só, Luciara, para todos vocês, crime de homicídio plurissubsistente, que é um crime plurissubsistente, que pode ser praticado com vários atos. Ele pode ter a conduta fracionada. Ele não é um crime unissubsistente, que é praticado por um único ato. Vou dar um exemplo de um crime unissubsistente. Invasão a domicílio. Entrou, saiu. Vou dar um exemplo de um crime plurissubsistente. Roubo, homicídio, são vários atos. Então, qual é a principal consequência nesse contexto de eu entender que o homicídio é um crime plurissubsistente? A principal consequência é de que caberá a tentativa. Quando um crime é unissubsistente, não cabe tentativa. O que é a tentativa? É quando, na verdade, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí é o artigo 14, inciso 2. Portanto,
uma análise prática, objetiva e importante para todos entenderem. O crime de homicídio é plurissubsistente, ou seja, ele, na verdade, é formulado por vários atos. Qual é a consequência? Cabe a tentativa. Ficou claro, Luciara? Ficou claro, todos? Grata. Cabe a tentativa. Perfeitamente. Tá? Giovana Oliveira. Está me ouvindo? Ouvindo. Está ouvindo, Giovana? Só o professor, ouvindo. Eu poderia dizer que o crime de homicídio é plurissubjetivo? O que você acha? Levando pela a palavra em si, eu acho que ela já diz, ele é subjetivo, a subjetividade, né? As verdades. Não, Luciara, eu estou perguntando se é plurissubjetivo. Eu acho que sim, porque na minha concepção... Pois é, porque sim, fala. Eu acho que é plurissubjetivo, porque na minha concepção, a subjetividade tem a ver com o sujeito, e cabe vários sujeitos para a prática do ato, no caso, o homicídio, uma ação criminosa. Érica, qual a sua opinião? Também, cabe a tentativa, né? sim, meu ponto de vista é mesmo que é da Giovana. Tá? Pelo fato de ser cometido por vários atos também, né? E também você também pode ser cometido também por vários sujeitos também. Bom, então prestem todos atenção no que eu vou explicar. Esse é um erro comum do acadêmico, confundir plurissubjetivo com plurissubsistente. Percebam, o crime de homicídio ele é unissubjetivo, ele não é plurissubjetivo. Ele é unissubjetivo porque ele pode ser praticado por uma única pessoa. Os crimes plurissubjetivos são aqueles que necessitam de mais de uma pessoa para virem a ser praticados. Ficou claro? Então, quando eu falo plurissubjetivo, eu estou falando em relação ao número de autores. Quando eu falo unissubjetivo, eu estou falando em um só autor. Portanto, o crime de homicídio ele não é plurissubjetivo. Ele é, Érica, unissubjetivo. Então, Giovana, prestem atenção. Luciara, prestem atenção. Quando eu falo do crime plurissubjetivo, é aquele que necessita de mais de um agente para cometer o delito. Por exemplo, o artigo 288 do Código Penal. Ele necessita de mais de 3 pessoas. Quando eu falo do homicídio, ele necessita de uma única pessoa. Então, ele é unissubjetivo. Ele não é plurissubjetivo. Agora, Luciara, Giovana, Érica, prestem atenção, não confundam o plurissubsistente com o plurissubjetivo. Plurissubsistente são vários atos para a sua prática. O homicídio, então, nesse caso, ele é um delito unissubjetivo, porém plurissubsistente. Todos entenderam o que eu expliquei? Ficou claro? Aildo,
Eduardo, volta aí, Érico. professor, essa diferença só, o senhor poderia ser mais... Nessa diferença do pluri... Luciara, você está com o Código Penal nas mãos? Sim, 121 nos homicídios. Abra no artigo 288. É, 288. Associarem-se a 3 ou mais pessoas para o fim específico. Pare agora. Esse delito que você leu, ele é unissubjetivo ou plurissubjetivo? Ele é plurissubjetivo. Perfeito, Érica. Por que, Érica, ele é plurissubjetivo? Por quê? Porque ele se associa a 3 ou mais pessoas. Então, ele exige no tipo um número determinado de pessoas. Então, para todos vocês entenderem, todos entenderem, quando um tipo, na lei, exige um número determinado de pessoas, ele é plurissubjetivo. Agora, Luciara... número determinado de pessoas. Aí, plurissubsistente, quando cabe a tentativa. Não. Plurissubsistente é quando cabe vários atos. Tá, inclusive a tentativa. Eu não consigo de uma vez, assim. Seria isso? O crime só cabe tentativa se ele for plurissubsistente. Pois é, e o plurissubjetivo é quando são vários, né, para cometê-lo. Quando se necessita de mais de um autor para a sua prática. Então, eu volto com a pergunta para todos vocês. O homicídio, ele é plurissubjetivo ou unissubjetivo? Bora, Érica, fala aí. Outra pergunta aí. Professor, mas no caso, o homicídio ele não pode ser nas duas situações? Tem que ser necessariamente praticado somente por uma pessoa? Não, presta atenção na explicação. O 121 do Código Penal exige mais de uma pessoa para a sua prática? Não. Não, entendi. Então, se ele não exige, o que significa? Qual a consequência? Se ele não exige, significa dizer que uma única pessoa pode vir a praticar o homicídio. Logo, se uma única pessoa pode vir a praticar o homicídio é um crime unissubjetivo ou plurissubjetivo? Unissubjetivo. Perfeitamente. Essa é que é a questão. Então, ele é unissubjetivo. Agora, não confundam, por ele ser unissubjetivo, não confundam o plurissubsistente com o plurissubjetivo. Porque o homicídio ele é unissubjetivo, porém, ele é plurissubsistente. Por quê? Porque, para sua prática, exige vários atos. E, nesse caso aí, nós estaremos diante de um delito que cabe tentativa por ser plurissubsistente, mas que pode ser cometido por uma única pessoa, portanto, unissubjetivo. Entenderam essas características e essas classificações?
Entendeu, Luciara? Características e... São as características e classificações doutrinárias do homicídio. Tá? Nós estamos estudando agora as classificações doutrinárias. Tá certo? Certo. Classificação de características. Quem não entendeu a classificação até aqui? Todos entenderam? Podemos seguir adiante? Aildo, podemos seguir? Tranquilo. Perfeito. Já estudamos aqui a questão do homicídio doloso qualificado, já estudamos a questão das características doutrinárias. Professor, fora essa metodologia de ir questionando os alunos e explicando as características, as classificações, o senhor não teria como nos dar também, eu não sei se um mapa mental, ou se um breve resumo da aula, assim, em slide, alguma coisa, para que pudéssemos memorizar melhor a sua explicação? Eu vou verificar na próxima aula a possibilidade de já inserir os nossos slides e falar com a nossa chefe de turma. Ela está presente, a chefe de turma? Ela está aqui com a gente? Eu não sei. Cadê a chefe de turma? Tá, eu vou estou, professor. A Márcia está levantando a mão. Eu estou aqui presente. Tá. A Maria Gabriela, né? Maria Gabriela, a gente vai acertar essa questão de passar para você o material para que você possa ir seguindo. Mas eu antecipo que qualquer obra de penal tem a questão da parte especial aí. Ok, eu também vou conversar com o senhor. Pode falar, Maria Gabriela. Continue, Maria Gabriela, estou ouvindo. Eu vou conversar com o senhor a respeito das aulas também, porque eu vou fazer um pedido para o senhor depois das aulas. Depois que terminar essa aula, eu converso com o senhor, tá bom? Perfeito, sem problema. A gente conversa assim e a gente vai deliberando o assunto, tá? Ok? Até aqui no que nós vimos, alguma pergunta, alguma dúvida? Exatamente, eu acho assim, que eu Luciara, falando por mim, e eu fiquei assim, eu entendo, mas eu preciso de algo que me ajude a memorizar, porque o direito ele é muito dinâmico, né? E são várias disciplinas, aí por isso que eu lhe fiz falei com o senhor sobre essas questões metodológicas, sobre o mapa, sobre algum esquema que pudesse fortalecer melhor. Ok, nós vamos buscar inserir no Teams o PowerPoint. Eu tentei inserir
Fiquei com receio de apagar aqui o contato, porque estava dando problema, mas eu já vou trabalhar isso nas nossas próximas aulas. Inserir o PowerPoint no Teams para a gente poder acompanhar de acordo com esses mapas que você está falando aí. E também alguns textos que eu vou conversar com a nossa chefe de turma, para ver se a gente consegue trabalhar esses textos para que você acompanhe durante a aula. Independente disso, você pode pegar doutrina atualizada, qualquer obra de penal e ir acompanhando também. Agora, é importante todos terem em mãos o Código Penal, tá certo? Todos em mãos com o Código Penal, para que possam acompanhar as aulas, tanto o Código Penal quanto o Código do Processo Penal, durante o estabelecimento das explicações. Perfeito? Tá bom, Luciara? Vamos adiante. Tá? Ok. Com relação ao homicídio doloso privilegiado, ao homicídio doloso qualificado, ao homicídio culposo, a situação que envolve a questão do perdão judicial, eu pergunto, ficou alguma dúvida na nossa explanação para nós passarmos para o próximo assunto? Anotem aí uma pergunta para a gente discutir rapidamente aqui. Anotem aí. Pode, inclusive, quem sabe, ser cobrado numa prova. Não é? Anotem essa pergunta que eu vou fazer agora. Tá? Poderá haver alguma modalidade de homicídio em que caiba a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução criminal? Isso já é matéria nova, não é? Aí vem com um projeto anticrime. Mas, inicialmente, essa pergunta simples, direta, mas que é bastante interessante e atualizada. Eu pergunto, pode haver alguma modalidade? O senhor poderia escrever aqui nas mensagens, por favor?
Está aí. Está enviado aí no chat. Há alguma modalidade de homicídio na qual o agente se beneficie da suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução criminal? Essa é uma pergunta bastante interessante, uma pergunta acadêmica, é uma pergunta com toda certeza de probabilidade em prova, de probabilidade em concurso, e eu gostaria de, trabalhado aí alguns 5 minutinhos, saber da posição dos senhores e das senhoras sobre essa pergunta. Quem poderia me falar alguma coisa sobre ela? Todos entenderam a pergunta? Todos leram? Então, percebam, a questão é a seguinte, a questão da modalidade no homicídio, se cabe, por exemplo, a situação que envolva a suspensão condicional do processo ou a situação que envolva a não persecução criminal. Diga aí, Ailton Brito, diga aí. Ah, tá. No meu entendimento, essa pergunta aí, ela entraria no artigo 121, lá o parágrafo 5º, homicídio culposo, no caso, lá. Ele entraria... Não no parágrafo 5º, não no parágrafo 5º em si. Ailton, temos que analisar que essa questão está ainda no parágrafo 3º, em função da redução de pena. Essa que é a resposta, tá certo? Por quê? Porque no homicídio culposo, nós temos que a pena dele, no homicídio culposo, é de detenção de 1 a 3 anos. Então, esse cria a suspensão condicional do processo, prestem bem atenção na pergunta e prestem bem atenção na resposta. Caberia a suspensão condicional do processo porque nós estamos diante do limite anterior da pena ser, na verdade, inferior a 2 anos. Então, se for até 1 ano, cabe pela Lei 9.099, de 1995, nesse caso, suspensão condicional do processo. E caberia também, pela nova lei, não é, da não persecução criminal, aí eu chamo a atenção que é o Acordo de Não Persecução Criminal, é o chamado ANNP, que veio por meio da Lei 13.964, essa lei é de 2019, 13.964, caberia o acordo de não persecução criminal, uma vez que, nesse caso, eu estou falando do homicídio culposo, com a menor pena do homicídio prevista no 121. Entendeu, Ailton? Entendi, não, que realmente tá certo. É que eu aqui confundi, na verdade, da pergunta a questão do perdão judicial, que aí sim caberia no parágrafo 5º, né? Perfeito. Perdão judicial cabe, mas tem que se analisar que, primeiro, vai ser o crime culposo e, segundo, nós teremos aí um prejuízo também grave ao agente.
É o agente também ficar, por exemplo, aleijado fisicamente, é o agente, por exemplo, ter culposamente atingido um membro próximo da família e o grau de sofrimento é muito alto, ou seja, é uma modalidade do perdão judicial previsto no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. Ficou claro? Todos entenderam? Tudo certinho, Aildo? Ok, então na base da pergunta que o senhor formulou aí, o artigo é o 121, parágrafo 3º, que é o culposo dentro do que o senhor explicou aí, né? Exatamente. Bom, o crime de homicídio, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, nós estamos diante de um crime contra a vida. E, nesse caso, nós temos uma competência específica prevista no artigo 129 da Constituição Federal, inciso 1, que alinha nessa fundamentação o Ministério Público como propositor da ação penal. Ele não é um crime de ação penal privada, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, veja, é o Ministério Público aquele que proporá a denúncia para o caso do delito de homicídio. Não é um crime de ação penal privada. Mas, veja, se o Ministério Público não propôs, existe a possibilidade, e aí é importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 incrementou uma modalidade de ação penal que seria a ação penal privada subsidiária da ação penal pública incondicionada. Suponha que ocorra a morte e o Ministério Público não atue oferecendo a denúncia. A pessoa que está ligada à família da vítima, a pessoa que está ligada à vítima em si, poderá propor uma ação penal privada subsidiária da ação penal pública incondicionada, mostrando que o Ministério Público, na sua omissão, não agiu. Nesse caso, é uma exceção. Portanto, o homicídio é um crime doloso contra a vida, de ação penal pública incondicionada, tendo, neste caso, o papel do Ministério Público a propositura da ação por meio da denúncia. Alguma pergunta, algum ponto? Eu vou trabalhar uma outra pergunta lá no chat, para a gente rápido discutir. E aí eu queria que vocês trabalhassem essa resposta na condição aí de análise, não é? Então, eu vou trabalhar uma outra pergunta rápida aqui.
está aí a pergunta. Tá? O homicídio cometido em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é crime hediondo? 3 minutinhos aí para a gente discutir essa questão. Vamos lá. Quem poderia falar sobre isso? Cadê a Bruna? Bruna da Costa Mesquita, cadê? A Bruna está ouvindo? Jailton, está ouvindo? Estou, professor. É a Luciara, mas eu só estou copiando aqui. Ó. Tá, Luciara. A Érica está ouvindo? Sim, professor. Qual é a sua opinião aí na pergunta que eu fiz? Ainda estou copiando, professor. O Ailton. O que o Ailton pode falar? Bom, pelo que eu entendi aí, ele tem um aumento de pena, né? Foi praticado aí ou por milícia ou por um grupo de extermínio. Na verdade, preste atenção na questão da assertiva, da afirmação. Ele foi praticado por uma única pessoa. É um homicídio simples. Só que ele foi praticado, nesse contexto aí, com a questão de atividade típica de grupo de extermínio. Então, eu estou perguntando, esse delito ele é hediondo ou ele não é? Essa é a pergunta, é uma pergunta clássica, que tem aí sido explorada em concurso, em provas. Essa aqui é a questão. Fala, Lucival. Está levantando a mãozinha. Diga, Lucival. Pode falar, Lucival. Então, vamos aqui responder para todos vocês, para vocês entenderem. O homicídio cometido em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, isso é uma questão clássica de concurso, é uma questão importante a ser trabalhada na questão do crime de homicídio, ele será considerado hediondo, tá? E aí você vai, para contextualizar, para confirmar essa situação, na redação do artigo 1º, não esqueçam, inciso 1, da Lei 8.072, de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e que previu que o crime de homicídio, se for praticado, ainda que por uma única pessoa, mas em atividade típica de grupo de extermínio, ou se for qualificado, ou seja, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, nós estaremos diante de um crime hediondo. Portanto, todos os incisos do parágrafo 2º do artigo 121
que caracterizam o crime de homicídio como qualificado são também hediondos pela Lei 8.072/90. Todos entenderam? Lembrando aqui, como na aula passada eu falei... Professor, nesse parágrafo, desculpa, nesse parágrafo segundo, em que... Aonde ele ficaria? Parágrafo 2º do artigo 121. Você vai ler... Você vai ter, se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo, são todos os incisos do parágrafo 2º do artigo 121, incluindo aí o inciso 6 e o inciso 7, e incluindo aí o parágrafo 2º, hífen A. Todos esses delitos são considerados hediondos, bem como o homicídio simples, se praticado na fomentação de grupo de extermínio, mesmo que seja praticado por uma única pessoa. Esses homicídios, essas modalidades, são modalidades consideradas crimes hediondos porque estão previstos no inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.072, de 1990. Portanto, o homicídio qualificado é crime hediondo. Ficou claro, Luciara? Entenderam todos? Ok, entendi. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, e aí é bom lembrar da situação que envolve os agentes de segurança pública, como falamos na aula passada, a situação que envolve o feminicídio, como falamos na aula passada. Então, todos eles, por serem crimes considerados, nesse caso, qualificados, no parágrafo 2º do artigo 121, são também considerados crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é uma lei especial penal, regida pelo princípio da especialidade. A lei especial é regida pela especialidade, derroga a generalidade. Então, o que é que prevê o crime hediondo no Brasil? É o Código Penal? Não. É a Lei 8.072, de 1990. O que é crime hediondo para essa lei? É o que está previsto no seu artigo 1º. Hediondo no Brasil é o que a lei diz que é hediondo. Não é o juiz, não é a jurisprudência, não é a doutrina, não é o legislador. O que diz que é hediondo é a lei que previu. Nesse caso aí em si, a lei que previu o crime hediondo. Então, o legislador protagonizou a lei 8.072/90 e no artigo 1º informou que vem a ser hediondo. E, nesse caso, incluiu o homicídio simples, desde que praticado visando o grupo de extermínio, bem como o homicídio doloso, nesse caso aí no parágrafo 2º, qualificado. Aí, neste caso, nós estaremos diante de crime hediondo. Ficou claro? Sim, é o que está no nosso país, vale o que está na lei. Perfeitamente. Tá? Ok. Finalizamos o estudo do homicídio. Nós vamos partir para a nossa próxima aula, para o artigo 122, tá? Mas nós vamos conversar com a chefe de turma e vamos verificar aí a implementação com esses gráficos que a Luciara falou e possivelmente com as nossas apostilas, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. Eu estarei sempre à disposição para dúvida. Na aula que vem, nós vamos trabalhar o 122, que é induzimento ao suicídio, e a metodologia, acredito eu, que tenha sido boa, está evoluindo, e vamos incrementar aí, possivelmente, com alguns slides, vamos incrementar, possivelmente, com algum material. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta, algum ponto?
Tudo bem, professor, grata. Vamos, por mim, aguarda a próxima aula. Um grande abraço, que todos tenham uma feliz noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. Já chegou? Tá. Você tá autorizado, tá? É 26. É. Oi. Eu já liguei, né? Já liguei, mas eu vou ligar de novo.